Saudamos todos vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqueles que nos assistem pelo YouTube, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Que Deus abençoe a cada um de nós. Chamamos todos vocês muito bem-vindos e que o Senhor nosso Deus possa nos acompanhar neste culto para a honra e glória do nome de Deus. Em nome do Salvador Jesus, chamamos todos bem-vindos. Estamos no tempo de Pentecostes, em que celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre nós, pela palavra e sacramentos. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Que este Espírito, o Espírito Santo, nos abençoe neste culto e em toda a nossa vida, para continuarmos cada vez mais e melhor, levando Cristo para todos. Com essas palavras, iniciamos o nosso culto. Podem assentar-se e nós louvamos a Deus cantando o hino 71 do Louvai ao Senhor, como eu amo o teu tempo. Invocamos a presença do nosso bondoso Deus triuno, conforme está em nossa projeção. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos por nos dares vida, sustento e proteção. Em nome de Deus Filho, que era, que é e que há de vir, nós te bendizemos por tua obra redentora, pela promessa de estares conosco todos os dias e poder guiar novamente, a fim de
julgar os vivos e os mortos. Em nome de Deus, Espírito Santo, amoroso, consolador e santificador. Graças te damos pela fé, esperança e amor implantados em nossos corações. Glória e louvor sejam tributáveis a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, este é um momento que nós nos achegamos com humildade diante do nosso Deus, para Ele confessarmos todos os nossos pecados. E nós fazemos isso na certeza de que Deus nos ouve e de que Deus atende o nosso clamor, ouve o nosso clamor e nos atende por amor. Por isso nós seguimos com a nossa confissão, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar toda a maldade e nos purificar de toda a injustiça. Nessa certeza, nós oramos a Deus. Ó Deus de toda justiça e de poder, achegamos-nos a Ti como filhos desobedientes e ingratos e Te imploramos: tem compaixão de nós. Reconhecemos que temos ofendido a Tua lei por pensamentos, palavras, ações e omissões. Pedimos-te que não te lembres dos nossos pecados cometidos no passado. Lamentamos a nossa falta de amor a Ti ao negligenciarmos o estudo da Tua palavra, a adoração e a participação ao Santo Sacramento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por tantas vezes termos duvidado das Tuas promessas e do Teu amor para conosco, revelado em Cristo Jesus. Por amor de Jesus Cristo, único e verdadeiro Salvador, perdoa-nos, Senhor. Amém. Deus, que nos amou tanto em Cristo, tem uma boa notícia a todos vocês que se arrependem dos seus pecados. Ele lança todos os pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. Por isso, em nome e por ordem de Jesus, o meu Senhor, a quem sirvo como ministro chamado e ordenado, anuncio a vocês o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem assentar-se. Eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo indicado para este, que é o 4º domingo após Pentecostes, Salmo 124, o Salmo de Davi, que tem como tema Deus, o nosso protetor e o nosso libertador. Em meio às angústias, às tribulações, Deus nos guia, Deus nos liberta, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus está ao nosso lado para nos ajudar e para nos fazer vencer através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos fazer a leitura em conjunto. Não fosse o Senhor e esteve ao nosso lado, Israel que diga. Não fosse o Senhor e esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma.
como um pássaro no laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Até aqui a leitura do Salmo. Nós nos colocamos de pé e cantamos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó onipotente Deus, nós te pedimos que guies, santifiques e governes nossos corações e corpos nos caminhos de tua palavra, para que, orientados por teu poderoso Espírito e no amor de Cristo, sejamos sempre sábios, temendo ao Senhor, louvando seu santo nome e com a alegria que vem de ti, possamos anunciar as maravilhas da tua salvação e, guiados pelo teu Espírito, possamos ser fervorosas testemunhas do teu amor, espalhando a salvação única e verdadeira de teu Filho Jesus. Neste amoroso nome oramos. Amém. Pode sentar-se. Louvamos a Deus cantando a música 92 do cancioneiro Louvai ao Senhor, dá-nos a tua palavra. Convido a vocês a abrirem as suas Bíblias, livro do Antigo Testamento, Jó, no capítulo 38, versículos 1 a 11. Jó 38, 1 a 11. Nós lemos assim: Depois disso,
O Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também queremos ouvir a leitura da Epístola, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 1 a 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 1 a 13. Nós lemos assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoutes, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também em vós. Até aqui a leitura da Epístola. Nós louvamos a Deus cantando a música Fontes, Rios e Mares. Fontes, rios e mares.
abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. Marcos 4, 35 a 41. Nós temos aqui o relato de Jesus acalma uma tempestade. Assim nós lemos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos todos a uma só voz, queremos confessar a nossa fé com as palavras do hino 232 do nosso hinário, este hino que é uma confissão no nosso querido Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Amém. Podem sentar-se. Neste momento, as crianças podem se dirigir para a escolinha dominical, lá onde elas continuam o seu culto, e aquelas que estiverem preparadas com a sua oferta, podem deixar aqui na igrejinha e se dirigir com a professora para a sala de escola dominical. Crianças que já estão na idade da escolinha bíblica também podem descer, se assim o quiserem. Nós louvamos a Deus cantando O Mundo é Teu, Senhor, hino 206 do nosso hinário.
Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos meditar em sua santa palavra. E eu destaco o texto do Antigo Testamento, Jó no capítulo 38, e o tema: o poder e a sabedoria, soberania de Deus. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de meditação em sua palavra. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, muitas são as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa curta jornada terrena, ao longo da nossa vida aqui neste mundo. Enfrentamos a dor, a angústia, o ódio, as preocupações no trabalho, na igreja, no lar, na sociedade. Todos nós passamos pela morte, perdemos entes queridos e em dado momento também partiremos deste mundo. Enfim, a nossa vida, enquanto aqui na terra, ela é cheia de angústias e aflições. E eu lhes pergunto, por que tudo isso? E Deus responde. Gênesis 3,19, Deus diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa é a sentença que o homem recebe por ter desobedecido a Deus, por ter quebrado o elo que ligava Deus e os homens, por ter desrespeitado a ordem de Deus, a lei de Deus, por ter caído em pecado. Também o apóstolo Paulo, em Romanos 8:22, diz que por isso, até os nossos dias, toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias. Todos gemem e suportam as angústias, consequência do pecado, da desobediência a Deus. E o próprio Jesus, em João 16:33, diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos irmãos, assim sendo, sofrimento, dor, angústia fazem parte do dia a dia da vida do ser humano. A criança, quando nasce, chora. E mesmo uma pessoa, quando idoso parte, nós choramos. Fica a dor da separação, a tristeza, a saudade, porém também nos consolamos, pois Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Diante de tudo isso, aqui na jornada terrena, não há distinção entre cristão e não cristão. Não há distinção entre cristãos e ateus, por exemplo. Todos estão sujeitos ao sofrimento, à dor, a lágrimas, a separações, a angústias, todos indistintamente. É um erro pensar que por sermos cristãos nós não iremos sofrer.
É, no entanto, muito difícil de compreender esta situação. Poderíamos dizer que a nossa consciência é muito pequena para poder entender o porquê de tudo isso, especialmente quando cristãos fervorosos passam por grandes sofrimentos, como foi o caso deste servo de Deus Jó. E muitas vezes vem frases de todos os tipos. Ah, mas fulano é tão bom, por que sofrer tanto? Esta é uma frase famosa. Mas ao contrário do que muitos ensinam, o cristão sofre gêmeas angústias. Como não cristão, isso é consequência do pecado, do afastamento de Deus, da desobediência, da transgressão da lei de Deus. Diante disso também outros questionamentos podem surgir, tipo, por que Deus permite que este filho dele sofra tanto? Ou ele, que é um Deus misericordioso, não poderia isentar os cristãos do sofrimento e da dor? Ou ainda, a missão da igreja não teria maior sucesso, não seria muito mais fácil se os cristãos não sofressem tanto? Não sofressem perseguições e angústias? Estas e outras perguntas nos perturbam. Sim, muitas vezes nós mesmos pensamos assim. Mas vejam bem, o apóstolo Paulo, quando ele vai ao encontro de Deus em oração e diz: Senhor, me livre deste sofrimento, o conhecido como o espinho na carne, Deus diz: a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo reconhece, dizendo: é verdade, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Talvez isso já tenha acontecido com alguns de vocês, ou com todos vocês. Quando estamos muito bem, tranquilos, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, até damos aquela relaxada. Às vezes não oramos como deveríamos, às vezes deixamos de ir na igreja. Eu vou passear, eu estou com saúde, vou aproveitar enquanto posso. Ou, sei lá, nos esquecemos de agradecer pelas grandes bênçãos que Deus nos dá. Mas quando passamos por aflições, o que é que primeiramente nós fazemos? Nós vamos orar e pedir a Deus para Ele nos aliviar daquele sofrimento, nos curar, nos ajudar, para que possamos vencer. Não é assim que muitas vezes nós, seres humanos, agimos, e nós cristãos não isento disso. Eu também sou assim. Por isso, o importante é saber que na alegria ou no sofrimento, Deus está conosco. Na alegria e no sofrimento, Deus mostra o seu poder e a sua sabedoria para cada um de nós. Sim, todos os dias. O problema é que muitas vezes, diante do sofrimento, existem aquelas pessoas que abandonam a Jesus, pois questionam: que Deus é este que me deixa sofrer tanto? Outros vacilam ou se revoltam contra Deus. São poucos os que permanecem firmes e inabaláveis e reconhecem, como o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. E por que Paulo reconhece isso? Exatamente pelo fato de que ali ele está mais próximo de Deus em oração, em fervor, em busca ao Senhor nosso Deus.
É por causa destas situações que nós temos na Bíblia este livro de Jó. Acredito que todos vocês conheçam a história de Jó, mas a gente conhece assim mais ou menos, né? Jó foi um homem que sofreu muito, mas que manteve a sua fé. Jó era um homem famoso na terra de Uz, de um lado por sua riqueza material, era o homem mais rico daquela região, e de outro lado, por ser um cidadão exemplar para todos. Jó era modelo para todas as pessoas, tanto na riqueza como na honestidade, enfim, a sua vida falava por si. Mas veja bem, esta sua vida íntegra foi questionada, e esta sua vida íntegra não foi questionada por amigos ou por pessoas, foi questionada pelo diabo. Sim, Satanás questiona Deus. Quando Deus mostra a integridade, o fervor, a confiança daquele homem em Deus, Satanás diz: olha, tira a riqueza dele, tira os bens dele, tira a família dele. Eu quero ver se ele vai continuar fiel a ti. E Deus diz: vai sim. Deus permite que num único dia Jó perca sua imensa fortuna e seus filhos. Isso está em Jó 1, 14 a 19. E diante disso, diante dessa triste notícia, qual foi a reação de Jó? Jó se revoltou? Jó abandonou Deus? Vacilou no seu temor? Deixou de ser um homem íntegro? Pelo contrário, se nós olharmos a palavra de Deus e olharmos em Jó no capítulo 1, versículo 21, ali diz assim, olha, Jó falando: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Humanamente falando, é quase impossível, ou melhor dizendo, humanamente falando, é impossível aceitar algo assim. E Jó aceitou os desígnios de Deus por sua confiança em Deus, por saber que Deus está junto com ele. Jó aceita a condição e entende que, assim como recebeu de Deus as suas bênçãos, deveria também aceitar as dificuldades que o sobrevieram naquele momento. Mais adiante, em Jó, no capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, Deus diz a Satanás: eis que ele, Jó, está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Neste momento é que Satanás então tira tudo que Jó tinha e enche o seu corpo de úlceras, de feridas. Só que aí começa a mudar a situação. Veja bem que Jó recebe em sua casa 3 amigos, e esses amigos começam a aconselhá-lo. Um dizia que Jó não merecia o que estava passando. Isso muitas vezes é algo comum. A gente quer ajudar a pessoa e acaba falando: você não merece isso. Mas, meus queridos, pelo nosso pecado, na verdade, nós merecemos a condenação ao inferno. Essa que é a verdade que muitos não querem ouvir. Mas por amor, Deus nos resgata. O segundo amigo dizia assim: você deve ter cometido um pecado muito grave
para Deus estar fazendo isso contigo? E aí eu digo outra coisa: para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus pecado é pecado, transgrediu a lei, se afastou de Deus. Humanamente todos nós estamos afastados de Deus, mas Deus em seu Filho nos chama para junto do seu reino, novamente na obra de Jesus na cruz. E o terceiro amigo dizia que Jó deveria questionar a Deus. Põe Deus contra a parede. Você precisa saber por que isso está acontecendo contigo. E será que muitas vezes não é isso que muitos nos orientam a fazer? Mas quem somos nós para questionarmos o poder e a sabedoria de Deus? Nós acabamos de cantar: o mundo é teu, Senhor. O mundo é de Deus. E tudo o que tem foi criado por Deus. Somos criaturas feitas por Deus. E ao ouvir estes amigos, Jó começa a pensar diferente. Jó começa a realmente questionar: por que, meu Deus, que isso está acontecendo comigo? Ele, que é citado como um símbolo da paciência, passa a questionar Deus. E no capítulo 3, versículo 3, ele amaldiçoa o seu nascimento. Lá está escrito assim, olha: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Vocês já pararam para pensar que Jó teve essa atitude? Existe um famoso ditado que diz assim: nós temos que ter a paciência de Jó. Nem sempre Jó foi paciente, nem sempre, mas jamais ele foi infiel. Ele continuou com Deus e por Deus. E a resposta de Deus para ele está relatada em nosso texto, no capítulo 38, versículo 2, onde ele diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E aí, o que aconteceu? Jó não tem a resposta para nenhuma das perguntas que Deus o faz. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Quem encerrou o mar com portas quando rompeu da madre? Quando ele pôs os ferrolhos, pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolho e portas, e disse: até aqui virão e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho de todas as ondas? Jó se cala. Onde estávamos nós quando Deus criou o mundo? Onde estamos nós neste momento? Estamos na presença do Criador, do Redentor, do Santificador, daquele que, além de nos criar, Ele nos resgata, nos salva e nos preserva. E ao ser questionado, Jó simplesmente se entrega a Deus, e Deus devolve tudo a Jó em dobro. Esta é a palavra de Deus, tudo em dobro. E talvez alguns ainda lhe perguntam, ou se perguntam: o único que não foi dobrado foram os filhos. Ele teve novamente 10 filhos.
Mas eu aprendi isso com um professor do seminário que disse que também os filhos foram dobrados, porque os demais não pereceram, mas estão ou estavam com Deus no céu. Queridos irmãos, com tudo isso Deus mostrou a Jó e mostra igualmente a cada um de nós hoje e as pessoas de todo o tempo, que mesmo em meio às dificuldades, Deus não nos abandona. Ele mostra o seu poder, a sua soberania, a sua sabedoria. A Jó, ele mostra isso a cada um de nós. Não queremos, não podemos duvidar deste amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Por isso, quando passamos por situações de sofrimento e dor, somos tentados a fazer os mesmos questionamentos que Jó fez, influenciado pelos seus amigos. Mas novamente nos colocamos diante de Deus, nos arrependemos, vemos que é besteira a criatura questionar o Criador. Tentamos talvez nos esconder neste momento pela vergonha, mas Deus vai ao nosso encontro, como Deus foi ao encontro de Adão lá no Éden. Ele vai ao nosso encontro, porque Ele não quer a nossa perdição, Ele quer a nossa salvação, porque Ele deseja que todos os seres humanos conheçam a verdade e sejam salvos. Não podemos nos esconder de Deus. Ele vai ao nosso encontro porque nos ama, e nos ama em Jesus, que na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Na cruz verteu o seu sangue, derramou o seu sangue, e ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, e vivo está para nos dar perdão, vida e salvação. O final feliz desta história de Jó é exatamente a certeza da companhia de Deus. Jó recebeu muitas outras riquezas, Jó recebeu a sua família, teve 10 filhos, mas Jó teve a certeza absoluta de Deus ao seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E só quando olhamos para o que Deus fez para nos salvar por meio de Jesus, é que vemos o quanto somos valiosos aos olhos de Deus. Em Jesus, Deus mostra que Ele não nos abandonou até hoje e nunca nos abandonará. Sempre nos acompanhará em todos os momentos da nossa vida. E aí nós lembramos mais uma vez do que Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, e Jesus venceu o próprio Satanás, que são os nossos 3 grandes inimigos. E assim, Ele nos dá a vitória por intermédio de Jesus. Creia e viva essa certeza, pois Deus, em sua infinita sabedoria, sabe de todas as coisas, e por isso mesmo sabe o que será melhor para cada um de nós. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Amém. Nos coloquemos. O amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Crie em mim, ó Deus.
cenário, cantai alegremente. Queremos nos dirigir a Deus em oração. Incluímos em nossa oração a Regina Sebastiana Matos, a mãe da Lourdes Malacoste. Ela teve bastante tempo hospitalizada, mas graças a Deus se recuperando. Também louvamos a Deus pelo nascimento da Ana Kister. Ana Kister é filha do Dr. Wesley e a doutora Amanda. Nasceu hoje e ele pede oração para o casal. Também continuamos orando pela Neuza Vick, e a dona Adélia Unzendorf. Que Deus abençoe a todos. Nos coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por ser um Deus presente, maravilhoso, soberano, criador, redentor e santificador, que trabalha em nossa vida dia após dia. Nas alegrias e nas angústias, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso, o que podemos fazer é dizer muito obrigado e pedir que dê-nos força, sabedoria, capacidade para poder compartilhar o Teu amor com muitas pessoas ao nosso redor, muitas que ainda não Te conhecem, outras que Te conhecem, mas passam por angústias, que possamos levar o consolo da Tua palavra a essas pessoas. Querido Deus, cuide e proteja aqueles que enfrentam o luto, aqueles que estão acamados, aqueles que passam por tratamentos. Esteja com cada um, querido Pai,
abençoando, guardando a sua vida física e preparando a sua vida espiritual. Querido Pai, nas tuas mãos entregamos todas essas pessoas, de uma forma especial aqueles que aqui nós citamos. Agradecemos pela recuperação da dona Regina. Obrigado por ser um Deus misericordioso na vida dela. Esteja com ela, cuidando agora que ela voltou ao lar, para que ela possa ainda melhorar mais e viver muito tempo com os seus familiares. Te louvamos, Senhor Deus, pelo nascimento da pequena Ana Kister. Obrigado, Senhor Deus, porque acompanhaste a mãe na sua gravidez e no dia de hoje abençoaste o casal com o nascimento da sua filha. Esteja com eles sempre, guiando e protegendo. Também, querido Deus, Dona Adélia, a Neuza, o Senhor conhece bem as suas dificuldades. Cuida dessas tuas servas, como sempre tem feito até o presente momento. Querido Pai, oramos pela nossa igreja, que o Senhor possa continuar concedendo servos fiéis para pastorear o teu rebanho. Continua abençoando a liderança, a cada congregado, para que todos, unidos no amor a Ti, possamos compartilhar o perdão, a vida e a salvação que recebemos de Ti, Senhor. Abençoa o nosso país e proteja toda a nação. Cuida daqueles que estão sofrendo com a pandemia, enfim, toda a nação, para que possamos superar isso, firmados no Teu amor. Por fim, querido Pai, oramos por aqueles que irão participar da Santa Ceia. Que o Senhor possa guiá-los e que possam receber, juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, para o perdão dos pecados e o fortalecimento da sua fé. Tudo isso entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino,
pecados, que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, podem vir porque Jesus convida, dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu posso aliviar-vos. É nesta certeza do perdão, do consolo, do fortalecimento da fé e da salvação eterna que queremos participar deste banquete preparado por Jesus e que em seu amor nos convida para comer e cearmos. Venham, porque tudo está preparado. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Nós cantamos o número 75 do Louvai ao Senhor.
Número 77. Que o corpo e o sangue de Cristo recebidos na Santa Ceia vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Podem ir em paz, na certeza de que o Senhor Jesus está com vocês. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão, que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso demos graças ao Senhor e oremos. Amado Pai, que nos alimentaste com o corpo e sangue do Cordeiro de Deus, no pão e no vinho, rogamos que este alimento celestial fortaleça a nossa fé, o nosso amor por Ti e pelas pessoas que colocas em nosso caminho. Fundamentados no Teu amor, queremos espalhar a Tua salvação em Cristo por todos os lugares onde passamos, para que muitos conheçam, confiem e creiam em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E assim, junto conosco, recebam perdão e vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Pode sentar-se. Nós vamos chegando ao final do nosso culto. Temos alguns avisos. Amanhã nós temos a reunião dos jovens às 3 horas da tarde. E amanhã cedo nosso segundo culto. Durante a semana não temos muitas programações, mas no final de semana os nossos cultos serão na sexta e no sábado novamente. Sexta e sábado às 19 horas. Tá? Seria basicamente isso. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus os leve, que Deus os traga novamente. E agora chega o momento das nossas ofertas, e quem estiver preparado pode deixar aqui no altar do Senhor. Cada um contribua com aquilo que estiver proposto no coração, não por obrigação, por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Enquanto isso, nós cantamos louvando a Deus o hino 219 do nosso hinário, A Deus Cantai Louvores.